Boa noite. É, Nós vamos estar apresentando aí os conceitos e princípios básicos de pneumática. Os acadêmicos de engenharia mecânica são Anderson Lopes Gonçalves e Gabriel Sotti Teixeira, começando aí com a definição da pneumática. Boa noite. Estaremos apresentando nosso trabalho aí, especificamente sobre a pneumática, os conceitos básicos aí, da maneira mais resumida possível. Então, a pneumática nada mais é que ela é responsável por uma aplicação aí com a utilização de ar, né, para acionamento, realizando a transformação de energia pneumática em energia mecânica. E o principal foco aí, o objetivo dessa transformação é o trabalho mecânico, né? Comandando e controlado por sistemas automáticos. Na prática, aí, os sistemas pneumáticos, a técnica que eu citei, né, do ar comprimido, que ele é empregado como principal elemento de trabalho, né, e ele é realizado através de dispositivos, né, como atuadores pneumáticos. Aqui tem uma imagem que já demonstra aí um sistema aí que a gente comentou, né, com os elementos. Ali tem um motor que vai gerar movimento, vamos dizer assim, ligar o compressor. O compressor é o reservatório, né, onde acontece a preparação. Ali tem um monitoramento também, né, do ar. E aí se encaminha ali, passa por um filtro até chegar no atuador, que ali no exemplo pode ser um cilindro. Falando de pneumática de ar ou de qualquer acionamento desse sistema, a gente já relaciona a pressão. Vai ter que ter a pressão para fazer o movimento, né? Vai ter que ter uma força ali pelo ar, onde o ar comprimido ele gera essa força, e ela é determinada por unidade de área, gerada, né, nesse caso ali numa imagem de um compressor, ali nesse compressor ali mostrando ali a seta ali como se fosse, né, a pressão que está sendo gerada por área. Tem um nome para medir essa pressão ali também. A pressão ela pode ser medida e as suas unidades a gente mais conhecida como em bar, né, ou PSI, ou entre outras que tem. Pressão é um obstáculo ao fluxo, né? Pressão a gente sabe que é determinada pela força sobre a área. Definição de área é a pressão igual a força sobre a área, né? Força por área vezes a pressão vezes a área. Pode passar. Então, um exemplo aí da pressão no atuador pneumático é a relação entre a força, né, em qual existe um movimento de extensão no atuador, na seção transversal interna dele, né, que é a área do pistão. Em relação à pressão do atuador, ele se comporta conforme o dimensionamento, né, do sistema de produção e distribuição do ar, como mangueiras e outros componentes envolvidos do sistema, né? E isso aí também é calculado, né, tem que ser dimensionado. Em dada pressão de trabalho para um cilindro pneumático de determinados diâmetros e curso, o consumo de ar tem que levar em consideração a pressão também de operação, que é dado pelo movimento, que é o que? É a superfície vezes o curso do cilindro. Pode passar. Aqui tem um exemplo aqui do, do cilindro, né? O atuador, no caso, e aqui tem a fórmula aqui que é definida a pressão, né? Que é a força sobre a área do pistão é igual, aí leva a consideração a massa vezes a gravidade pela área do pistão. Características e vantagens da pneumática. A gente vai citar algumas vantagens aqui, mais para frente as desvantagens. Então, o que vem na cabeça, primeiramente, é você comparar com outro tipo de energia, outro tipo de sistema. Então, comparando com a hidráulica e a pneumática, é um sistema muito mais simples, de maior rendimento, se for ver, dependendo da aplicação. Então, se for ver em tipos de aplicação, ela tem várias vantagens. E pode ser utilizada a solução de muitos problemas aí, né, de automatização, definido em várias características e próprias da utilização do ar mesmo. Então, tem algumas vantagens específicas: a limpeza, a quantidade de ar, segurança, os termos de uso, a confiabilidade, a potência específica.
Também tem como os equipamentos serem mais robustos e mais simples de instalação, a facilidade de manutenção também que esses componentes podem oferecer, e pode ser também aplicado sobre cargas prolongadas aí em ambientes hostis, sujeitos a poeira, umidade, atmosferas corrosivas, até mesmo explosivas, né? Porque o ar ele não é explosivo, então ele tem essa característica, pode trabalhar em locais assim. Pode quantidade, vamos falar em relação a consumo, né? Consumo de ar. Então, o ar ele pode parecer comprimido, ele existe quantidades ilimitadas, né? O ar utilizando uma aplicação pneumática, ele não é consumido, mas sim a energia ela é armazenada em forma de pressão dissipada, né? Que é dissipada. Então, o ar é necessário para realizar essa transferência de energia para o movimento que é chamado consumo de ar. Então, em projetos assim de circuitos pneumáticos tem a finalidade de realizar esse movimento ou força, né, por meio de um cilindro pneumático, que é um atuador, e para auxiliar ele tem um cálculo para isso, né, para que seja mais assertivo e seja proveitoso esse projeto. Então tem o cálculo, né. Então nessa tabela, pode passar, né, a gente ver a tabela, aparece o consumo de extensão, né, e retração do cilindro para cada 10 milímetros de área para os diferentes diâmetros de cilindro. Então, é o consumo ali, que vai ser definido por ciclos por minuto, vezes o curso por 10, vezes o consumo na extensão, mais o consumo de retração. Daí tem aqui várias, por diâmetro do cilindro, você vai conseguir calcular isso aí, fazer essa diferenciação aí e conseguir calcular. Então, o transporte pneumático. Então, como que é feita, né, as ligações, como que é feito o transporte, de chegar, sair lá do compressor, até chegar na válvula, chegar no atuador. Então, o ar comprimido ele é transportado por meio de tubulações, né, tanto tubulação de metal, outros materiais, não existindo para esses casos, né, a necessidade de linhas de retorno, conforme é feito nos sistemas hidráulicos, em comparação aí. Um exemplo é o transporte pneumático, é a movimentação de sólidos em pó ou granulados usando o gás. A gente vê que também é uma característica aí que o Anderson vai comentar e que é muito utilizada no ramo alimentício, né? E tipicamente por tubulações, que eu comentei, por meio de aplicação de pressão negativa, né? Que gera um vácuo ali, ou positivo também. Nesse caso, esse processo, a diferença de pressão desloca o ar que carrega consigo o material. Então, aqui tem dois exemplos aqui, só ilustrativo mesmo, de um circuito hidráulico e um circuito pneumático. O armazenamento, eu já comentei lá naquela figura, né? A gente vai falar mais sobre isso agora. O ar ele é comprimido pelo compressor, ele é armazenado nesse reservatório que a gente está vendo aí na imagem. Não sendo necessário o compressor trabalhe, né, continuamente, então ele vai ter um revezamento ali, não vai ficar sendo pressurizado o tempo todo. E ele vai ter também os controles também, que eu comentei, vai ter um manômetro para indicação, um pressostato ali como segurança. Esse reservatório ele serve para estabilizar ali a distribuição do ar comprimido, né? Ele nivela todas as oscilações de pressão da rede distribuidora ali. E quando há um movimento alto de consumo de ar, é uma garantia de reserva, né? Se precisou de ar, ele vai ter ar ali para mandar para o sistema. E a grande superfície ali do reservatório, ele refrigera também esse ar, como característica ali para conservar esse ar, preparar o ar. Com isso, ele se separa diretamente ali no reservatório, a parte de umidade do ar com a água. Passar ali. E aí, falando aí dessa monitoração do ar ali dentro do reservatório, a gente tem dois elementos ali plugados nesse reservatório, que é o pressostato e o manômetro, que é muito utilizado aí, tem que ter para controle. O manômetro ele é um instrumento ali para medir a pressão, né, de um fluido ali do sistema. E já o pressostato ele é um dispositivo assim que mais que ele controla o funcionamento desse sistema com base na pressão, né? Resumindo, a diferença fundamental entre o pressostato e o manômetro é que o manômetro
usa apenas para medir a pressão, enquanto o pressostato é para monitorar a pressão e tomar ações assim com base nessa medição, né? Um conversa com o outro. Ali tem isso, por características, parte ali do pressostato, né? A conexão, parafuso, contato, elementos de medição e a conexão ali no processo. Passar. Temperatura. Falando de temperatura aí, uma característica aí em utilização do ar, né? Ele é insensível às variações de temperatura, seja em casos ele não tem como vantagem isso, ele não se comporta bem com muito baixa assim a temperatura e com temperaturas elevadas também, diferentemente da hidráulica, ele olha que sua viscosidade também é afetada pela variação de temperatura, porém tem essa relação aí, dependendo do local ele vai ter vantagem, dependendo do local ele vai ser não vai ter vantagem para a utilização desse processo. O funcionamento seguro, mesmo em condições extremas, né, auxiliando principalmente pelo subsistema de preparação de ar, quando garante que o equipamento funcione adequadamente, né, através de funções de filtragem, reguladores e lubrificação, os lubrificadores. Segurança, característica, falando de segurança aí em relação ao ar comprimido, em comparação também à hidráulica, né? A gente trabalha com pressão bem abaixo, né? Mais seguro, se for ver, né? Em questão de pressão ali, você está exposto a algum risco ali de pressão. O ar comprimido ali utilizado na pneumática relativamente baixo, de 6 a 12 bar, aí meio que padrão, né? Comparado da hidráulica, que é de 350 para cima, né? Em ordem de 400 bar. E falando também de ambiente, se mesmo que houvesse uma explosão por falha de algum componente, de estrutura ali, tubulação, mangueira, o mesmo ali, o mesmo reservatório de ar comprimido, não teria risco, né? Porque, igual eu já comentei, não tem aquela questão de explosão ou incêndio, né? Tá? Porém, a gente fala isso de pressão, fala de né, questão de ambiente, a gente acaba não falando assim, mas ela tem risco também, né? O ar comprimido também ele tem risco, porque gera uma pressão, tem componentes importantes, a gente pode estar exposto a uma situação de risco, né? A gente trouxe uma plaquinha aqui, onde vai ter um ar comprimido, então use com cuidado. Aqui tem um exemplo, ali tem uma válvula, né? Uma carcaça de uma válvula, que ela quebrou, provavelmente voou estilhaço, né? Então ele ocorre risco também, às vezes por uma falha no material do componente. E ali é o exemplo do compressor ali, todo quebrado, né? E possivelmente se tivesse alguém perto ali, poderia também sofrer até uma fatalidade. Aqui tem uma tabelinha falando de classificação e de pressão, né? Então, só para ter noção, ali, sistemas de baixa pressão de 0 a 14 bar, sistema de média de 14 a 35, sistema de média e alta pressão de 35 a 80. Então, esses valores são tabelados também para a gente ter só a noção aí de pressões. Pneumática aí considerada aí por característica baixa pressão, hidráulica já está relacionada a média e alta e extra altas pressões, né? Beleza, eu vou estar comentando aí sobre a limpeza e sustentabilidade, né? Quando se fala aí de pneumática, todo mundo vê como um sistema mais sustentável e também mais limpo. Ele é amplamente utilizado em indústrias alimentícias e também farmacêutica, mas por quê? Porque geralmente quando você usa um sistema hidráulico, tem várias tubulações e como trabalha em altas pressões, geralmente aquelas anilhas que engatam nas tubulações, né, uma na outra, as união que falam, muitas vezes a canalilha começa a espanar, né, e começa a acontecer vazamentos. E esses vazamentos eles são totalmente prejudiciais, né, para a indústria alimentícia. Por mais que exista aí lubrificantes relacionados aí com bases alimentícias, ainda é algo aí preocupante para as indústrias. Então aqui está um exemplo, né, da onde que essa automação, né, ela é altamente utilizada em várias indústrias, principalmente as voltadas aí para que vai estar
está processando aí materiais para o povo, né, o povo utilizar. E aqui tem um exemplo de uma bancada aí de um sistema onde tem aí, onde é feito aí por um sistema pneumático. Pode ver que tem as, as tubulações são bem menores, né? Onde aí vai o ar e faz esse funcionamento do sistema. A limpeza e a sustentabilidade ela está amplamente voltada à ODS, né? O que seria isso? São objetivos de desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, eles foram criados na forma de melhorar o mundo. Então, eles podem ser um meio ambiente, pode ser uma ajuda na degradação aí do efeito estufa, né, como está comentando aí, né? Então, o ar, como ele não é a base aí de óleo e tudo mais, e também, como foi comentado, ele não tem essa explosão nem nada, então ele também faz bem para o planeta, né? Por isso que muitas vezes ele é utilizado visando a sustentabilidade e também a limpeza, como eu comentei. Se você não tem muita sujeira, você não vai ter esse descarte de, vamos supor, você está com um sistema hidráulico onde tem várias sujeiras, você começa a perder muito material, você acaba descartando esse material em meios de floresta e tudo mais, então uma coisa vai levando a outra, né? Então, por isso que esse sistema é bem utilizado aí em relação à sustentabilidade. Segurança contra sobrecarga. Os elementos aí de pneumático, eles podem também ser aplicados, né, a sobrecargas prolongadas, para que ela pare sem sofrer danos. Exemplo, você está lá num dispositivo e alguém foi lá e fechou, né, esse ar, né? Isso também ele é relacionado, né? A hora que você fecha esse ar, o sistema obrigatoriamente ele vai estar parado, né? Porém, quando você ligar, o sistema não vai vir muitas vezes lentamente, dependendo de como está a tua linha, né? O sistema já vai vir com aquele mesmo poder novamente. Mas por que disso? Por causa do efeito da compressibilidade. O que seria essa compressibilidade, né? Então, ela é uma característica especialmente dos gases, né? Onde os atuadores pneumáticos não são especificados para aplicações com necessidade de controle fino. Então, ele não vai dizer, ó, o pistão tem que 10, 20, 30, não. Ele vai ir de um posicionamento frequente. Então, ele pode ter essas paradas intermediárias, principalmente em aplicações com carga dinâmica. Vamos supor, ele tem a parada no meio e tem a parada no final, mas ele não tem aquela parada que vai ele aumentando a velocidade devagarzinho, entendeu? Ou pode ter também, mas daí tem que ser o controle de como você vai estar regulando esse ar, né? Então você pode abrir, ir abrindo o ar devagarzinho, porém tem que ver se o ar, se você abrindo devagarzinho, ele vai ser suportando, ele vai ser capaz de suportar essas sobrecargas, mas geralmente ele para em posições específicas. Então, para 50%, então liga o ar, 50% fechou o ar, depois liga de novo e por aí vai. Quais seriam as desvantagens, né? Uma das desvantagens aí são forças limitadas, então ele não é igual a é igual a hidráulica que tem muitas vezes um sistema hidráulico bem poderoso, né? Como o Gabriel falou, que são sistemas um pouco mais simples, né? Então, muitas vezes ele não tem três bombas, ele não tem ali vários motores, válvulas, controles. Então, ele tem, mas são de maneiras mais simples. E também, como as tubulações são menores, né? Então, ele vai estar também tendo essa limitação aí limitações de velocidades de trabalho, além de outros aspectos relacionados às vedações e uso de óleos lubrificantes. O que seria porque é uma desvantagem, né, esse uso de óleo lubrificante? Porque no sistema hidráulico, como o sistema de óleo, esse próprio óleo que está indo na linha, ele passa por válvulas, então ele consegue estar lubrificando essas válvulas, então se procurar aí históricos dos sistemas pneumáticos, com o tempo as válvulas vão desgastando e tem que trocar, sabe? Tem que fazer vários reparos. Muitas vezes o pessoal pega essas válvulas de hidráulica,
eles pegam, abrem a válvula e troca todo o jogo de O-ring, né? Porque começa, de tanto que passa o ar e muitas vezes passa aquela umidade, sabe, do ar, acontece que vai ressecando esses O-rings dentro aí, essas vedações, e acaba quebrando. Então, com o tempo aí tem que trocar. Necessidade de preparação do ar. Então, o processo de preparação consiste na retirada da umidade. Isso é totalmente importante, né? Como eu comentei, se tiver muita umidade, acontece que o ar ele perde pressão, então muitas vezes ele não consegue chegar lá no final com essa pressão dedicada, e também ele começa a ressecar a válvula, essas vedação, e começa a dar vazamento, perda de pressão. Por isso aí que são utilizados, né, desumidificadores, secadores, filtros e purgadores. Aqui está uma simbologia, né, de secagem aí que é representada. O escape de ar, né? Então, sempre o ar é expulsado de um atuador, provoca um ruído relativamente alto. Esse problema pode ser atenuado através de uso de silenciadores. Então, o que seria? Pode ver, a maioria dos sistemas aí de ar, quando ele está fazendo aquele processo, ele dá um tique, né? Esse ruído, né? Muitas vezes é desagrado, né? A pessoa muitas vezes leva até um susto, né? Dependendo do local. Isso é também uma desvantagem, né? Por causa desse ruído. Mas é por causa aí desse escape, né? Então é a hora que o ar tá vindo numa tubulação fechada e ele tem esse escape ali para estar fazendo essa atuação. Então é utilizado em algumas válvulas e também em alguns silenciadores aí que podem ser utilizados, né? Vocês podem ver que esses silenciadores eles têm meio que um filtro, né, na ponta, onde eles vai fazer essa diminuição do ruído. O estudo Abafa, né? isso, eles fazem esse abafo, né, desse ruído. O estudo da rentabilidade pneumática, né? Aqui tem um exemplo, né? Que o trabalho manual foi substituído por outras formas energéticas. Trabalho antigamente realizado agora estão sendo realizados mediante um emprego de ar comprimido. O que seria isso, né? Seria exemplo aí de válvulas, principalmente válvulas, né? Várias válvulas aí são feitas de autuadores pneumáticos, onde por motivo de ser em lugar alto, motivo de ser lugar que era difícil o deslocamento, foi substituído e consegue controlar através aí do próprio painel, né? Consegue fazer essa automação das válvulas. Exemplos aí, né? Deslocamento de volumes pesados, acionamento de alavanca. O ar comprimido, embora muito vantajoso, porém é um elemento energético de custo elevado. Pequenos vazamentos podem ter importância significativa em termos de custo, quando analisados frente à rentabilidade. Então, porém, como comentado, né, diferente aí do óleo hidráulico, ele é um pouco mais complicado, né, de estar acompanhando esses vazamentos. Porém, se você estiver desconfiando, é mais fácil também de você ver esse vazamento, né, porque na onde você está indo, geralmente a primeira característica, igual comentado anteriormente, é o ruído, né. Então, na onde tem vazamento, que vai ter um escape de ar, vai estar aquele ruído ali enchendo o saco ali. Então, ali você já pode estar atuando. Aqui um exemplo das leis dos gases ideais, então a variação de volume e pressão de um gás pode ser relacionada através da equação dos gases. Aqui uma observação, sempre utilizar aí, né, temperatura em Kelvin, então é sempre, se dá em graus aí, utiliza mais 273,15, que é a pressão absoluta. E aqui está a fórmula, né, P pressão 1 vezes volume 1 dividido por temperatura 1 igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2. Aqui está um exemplo que foi colocado, né? Então, em um recipiente aí de 1 metro cúbico, contém aí no seu interior uma pressão de um ar comprimido a uma pressão de 12 bar e temperatura de 26 graus. Qual que pode ser o volume, né, que é armazenado no seu interior e a temperatura de 20 graus a uma pressão de 1 atm? Primeiramente, como eu comentei, né, tem que pegar aí a temperatura, que é 20 graus, e somar com a de Kelvin, dando aí 293 Kelvin. Depois, pega essa pressão ali que está 1 atm e coloca ela em bar, né? Então, aqui convertendo, 1 atm é 1,01 bar. Aqui, continuando, né? Pegamos aí agora todos os dados, colocamos na fórmula. Então, vocês podem ver aí que o volume
de 2 aí vai ser 11,6 metros cúbicos. 11,6 metros cúbicos, então ele aumentou, né, esse volume. Aqui como conclusão, né, desse trabalho, né, o que que nós podemos levar, né? Levar aí que o sistema pneumático ele é muito vantajoso, né, porque ele consegue principalmente com a atualização aí dos sistemas automáticos, né? Da automação, a maioria dos sistemas aí eles fazem com sistemas pneumáticos. Como o Gabriel comentou, por ser mais fácil, né, a implementação, um sistema um pouco melhor, né? Eles também não precisam e é relacionado aí até ao meio ambiente e tudo mais, né? Um pouco mais vantajoso em indústrias alimentícias, farmacêuticas, não tendo perigo de explosão, não tendo perigo aí de alguns sinistros que geralmente podem ocorrer com óleo. Gabriel, quer colocar mais alguma colocação aí na conclusão aí? Pode ficar à Não, vontade. cara, acho que era isso mesmo. A gente citou aí os pontos mais importantes, vantagens e desvantagens. Tem os pontos negativos, né? Mas vai depender do processo, da indústria, qual que é o projeto, qual que é a intenção, né? Acho que é isso. Ficou bem explicativo e espero que dê para entender aí. Fechou. Beleza? Aqui são algumas das referências, né, que nós utilizamos. E era isso aí. Boa noite. Obrigado pela atenção. Fechou.